Mateus 2, de 13 a 23. Juntos. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar, meu irmão. Aquele famoso texto de Isaías capítulo 14 é famoso por razões muito importantes. O texto ao qual estou me referindo é o texto no qual o profeta, ou na verdade Deus, por intermédio do profeta, fala ao inimigo, a Satanás, na pessoa do rei de Tiro. Você conhece esse texto: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Mas o centro desta passagem muito notável da Bíblia, esse irmão é rápido no gatilho mesmo, eu cito o texto, ele já acha lá prontamente. É porque no seu coração o diabo disse que se assentaria no trono de Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Quando nossos pais, Adão e Eva, estavam no jardim, parte da tentação que Satanás ofereceu a Eva foi dizer que se ela comesse do fruto, ele disse: sereis como Deus. Parte da tentação era ter acesso aos poderes de Deus. Então aquilo que foi a queda que precipitou Satanás, foi aquilo que ele usou como parte do seu artifício para poder enganar os nossos primeiros pais, especificamente nossa mãe Eva, induzindo-a a acreditar que comendo do fruto ela seria como Deus. Aquilo que foi a queda de Satanás, foi a queda de nossos pais e inevitavelmente foi a queda de Herodes. Porque nossa caminhada ao longo da vida de Jesus está chegando a este texto, triste, trágico texto, em que nós encontramos duas realidades. São duas colocações que nós vamos meditar essa noite. A primeira, nós vamos meditar sobre como Herodes representa de alguma forma o espírito humano na sua sanha, isto é, na sua avidez, na sua ambição, na sua ganância por poder. E isto não é de alguns, mas de todos, como entenderemos. E a segunda coisa na qual nós vamos meditar esta noite é a impressionante e maravilhosa capacidade de Deus de mover os céus e a terra para poder fazer cumprir os seus propósitos e para fazer fiéis as suas promessas. Então, a primeira coisa, Herodes
É um retrato triste, trágico, do ser humano na sua busca de governar. Vamos só voltar para o começo do capítulo 2, o texto que foi lido há 2 quartas-feiras, no qual nós já meditamos, só para a gente poder entender as coisas como elas se deram. Então, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Marque essa expressão aí na sua Bíblia. Quando eles, primeiro de tudo, foram procurar o Senhor Jesus, eles se dirigiram ao Palácio Real, porque lhes parecia muito óbvio que o rei nasceria no Palácio Real. Então, aquela caravana que veio da Babilônia, chega no palácio do rei Herodes e diz: nós estamos procurando por um rei recém-nascido. Saiba algo sobre Herodes. Herodes era uma espécie de soberano local. Os romanos não tinham problemas com soberanos locais, contanto que eles concordassem em sustentar o domínio romano, a lei romana, e pagassem os impostos romanos. Herodes vinha de uma pequena descendência local de reis daquela terra e tinha sido criado na cidade de Roma, junto com aquele que se tornou imperador Augusto, e foi nomeado pela sua amizade, pela sua proximidade com Augusto. O reinado foi sustentado em Herodes sobre toda aquela província da Judéia. Homem que matou a própria esposa, a própria mãe e 3 dos filhos. Sempre que ele imaginava que alguém estava conspirando para tomar a coroa, ele rapidamente matava essa pessoa. E Herodes foi se tornando uma pessoa cada vez mais transtornada. Como diz, inclusive, a história daquele tempo, os livros, inclusive as fontes extra-bíblicas, registram isso. Você vai para a terra de Israel e um dos passeios inclui a fortaleza de Massada, que foi uma construção de Herodes. E ele, por fim, construiu uma torre, uma fortaleza em forma de torre, onde ele morava, e mandou cobrirem aquela torre com uma montanha artificial, de maneira que a torre não é vista à distância, parece uma das colinas da região, porque ele queria dali exercer o seu poderio, protegido de qualquer ataque que pudesse vir contra ele. Uma pessoa completamente transtornada. Quando vem a caravana de magos da Babilônia, bate no palácio e diz: onde está o rei? Esta palavra foi suficiente para dar início, ou novo início, a todo aquele processo translocado que culminou na matança dos inocentes, no massacre dos inocentes de Belém, que está na passagem que nós lemos. Mas o que você precisa notar é o seguinte: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vou voltar essa palavra em mais um minuto. Capítulo 2, versículo 3. O rei Herodes, ouvindo isto, diz o texto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram-lhe: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Preste atenção nesse diálogo, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo. Observe minuciosamente o término da afirmação dele, para que também eu vá e o adore. Note isto. Herodes teve acesso a algumas informações muito específicas sobre quem era esse neném que tinha nascido, e elas estão presentes no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, ele foi informado pelos magos que tinha aparecido um sinal no céu que indicava o nascimento do Messias, do rei de Israel. Herodes tinha consciência, ele era metade judeu. Herodes tinha consciência de que havia promessas antigas a respeito de um rei que viria para reinar sobre aquele povo. Então, ainda que ele fosse o rei, minimamente o seu trono deveria ser encarado por ele próprio como um trono provisório.
um trono temporário, caso Deus enviasse o rei durante seu tempo de vida, era algo presente na consciência, estava no radar, que ele teria de abrir mão do seu reino para que o rei enviado por Deus pudesse reinar. Mas a palavra que ele disse para os magos é de suma importância. Ele disse: quando vocês o acharem, me avisem, para que também eu vá, eu o adore. Então Herodes tinha consciência de que não se tratava meramente de um descendente de Davi somente. Um homem não poderia ser adorado. Ele tinha consciência de que este que tinha vindo ao mundo era o próprio Deus, porque ele diz especificamente: para que também eu vá e o adore. Nós já sabemos que ele estava mentindo, esse não é o ponto. O ponto é que a notícia de que todas estas promessas da parte de Deus estavam se cumprindo foi o suficiente para perturbar Herodes. Guarde essa ideia. Ele tinha consciência de que era Deus. Ele disse: para que também eu vá e o adore. Ele perguntou, versículo 4, congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Você está percebendo quão consciente Herodes estava no processo? É importante você perceber quão consciente ele estava de tudo que estava acontecendo. Ele não fez uma pergunta: onde vai nascer um descendente de Davi? Ou onde vai nascer alguém que poderia disputar o meu trono? Onde vai nascer esse revolucionário que quer me destronar? Ele perguntou especificamente: onde vai nascer o Cristo? Esta palavra somente é portadora de um conjunto de profecias e de verdades notáveis, porque esse nome significa o ungido, o Messias, portanto, o Salvador. Herodes era consciente de todas estas coisas. Eu quero que você saiba isto. Antes de a gente poder absorver as reflexões que esse texto nos induz, você precisa saber quão esclarecida estava a mente dele ao tomar as decisões que tomou. Então ele sabia que era o rei de direito, ele sabia que era digno de adoração, portanto Deus, ele sabia que era o Cristo. Há uma palavra no versículo 6 que poderia passar despercebida, quando a esse grupo de entendidos escribas responde a pergunta dele, ele diz: de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Nós usamos essa palavra no sentido de guia turístico, a pessoa que vai te apontando os lugares, etc, etc. É evidente que esta palavra é muito mais nobre e muito mais revestida de força quando nós estamos pensando em termos bíblicos e quando estamos pensando na pessoa de Jesus Cristo. Em que sentido Jesus é chamado de guia? No sentido de que Ele é aquele que está à nossa frente, no sentido de que Ele é aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, aquele que aponta o caminho, aquele que diz em que direção nós devemos ir, que passos devemos dar, as decisões que devemos escolher. Evidentemente que guia é uma posição de soberania, de autoridade, de poderio, de domínio. Para fins didáticos, nós, nesta primeira parte da reflexão, vamos levantar todas as informações, pensando primeiro em Herodes, que nós já sabemos que não é uma pessoa muito boa, para depois nós pensarmos em nós. Então, para fins didáticos, é mais fácil pensar no outro do que na gente. Vamos olhar para o terceiro, depois a gente olha para o primeiro. Herodes estava consciente de que ele estava se opondo a Deus. Ele estava consciente de que ele estava se opondo à Escritura Sagrada. Ele estava consciente de que ele estava se opondo à determinação e aos propósitos de Deus. Porque ele sabia, quando ele disse: digam onde está o menino para que também eu vá e o adore, ele não estava falando a verdade, não quanto à sua intenção, mas era a verdade que o bebê era digno de adoração, portanto Deus, o guia, o Cristo, o Rei. Tudo isso presente nesse diálogo, passa despercebido, mas tudo isso está presente nesse diálogo. E vendo Herodes, versículo 16, que tinha sido iludido pelos magos, agora nós chegamos ao ponto em que o coração humano se revela. Irritou-se muito. Irritou-se
muito. Existe uma expressão bíblica que nós equivocamos achando que ela se refere a sofrimento, quando fala de ranger de dentes. O Senhor disse que lá, e você sabe de onde eu estou falando, lá haverá choro e... Aí nós pensamos que ranger de dentes é sofrimento, é tristeza, é agonia. E não. Ranger de dentes na Bíblia é raiva, é irritação, é insubmissão, insubordinação, indignação. Um exemplo disso é que enquanto Estevão estava declarando o propósito salvador de Deus, aquela magnífica pregação dele em Atos capítulo 7, os eruditos estavam ouvindo e estavam rangendo os dentes de ódio de Estevão, e de ódio mais do que tudo, do que Estevão estava pregando e do Deus a quem Estevão estava representando. Ranger os dentes não é angústia, ranger os dentes é ódio. Então quando Jesus diz que lá naquele lugar há choro e ranger de dentes, do que ele está falando? Ele está falando que aquelas almas que estão lá condenadas, são as almas que até hoje não aceitam a justiça de Deus, são as almas que até hoje não se submetem ao senhorio e ao domínio de Deus, o que é perfeitamente natural. Se você pensa que o inferno é lugar de arrependimento, você está enganado, porque arrependimento é uma coisa boa, amém? Aí a Bíblia diz que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O arrependimento é uma coisa boa, o arrependimento é uma coisa maravilhosa, é uma graça que Deus derrama sobre o nosso coração. Herodes estava irritado com Deus, como as almas que estão lá nas profundezas, rangendo os dentes, porque não aceitam o domínio e a soberania e o poderio de Deus se deflagrar. Prosseguimos a narrativa, porque agora nós precisamos começar a chegar isso mais perto de nós, pelo menos um pouco. Aquele poeta Gioia Júnior disse o seguinte, que dentro de todo o coração, eu já citei isso aqui outras vezes, dentro de todo o coração existe um trono e uma cruz. Ou você está na cruz e Deus está no trono, ou você está no trono e Deus está na cruz. Isto é absolutamente verdade em todas as instâncias, em todas as circunstâncias e a respeito de toda e qualquer pessoa. Herodes agora chega mais perto de nós, porque ele representa o ser humano que não quer que Deus reine, mas quer ele próprio reinar. Qual foi a queda de Satanás? Ele quis se assentar no trono. Qual foi a queda de Eva? Ela quis ser como Deus. Qual é a queda do ser humano? É quando o ser humano, que não foi feito para reinar, mas foi feito para que Deus reine sobre ele, em vez de se submeter ao domínio divino, quer ele próprio dominar. Foi o que fez Herodes cair, e é o que faz muita gente, até hoje, cair. É claro, Herodes é um exemplo extremado, porque Herodes tinha os recursos para ser extremado. Talvez um ou outro não seja extremado porque não tem os recursos. Talvez se você tivesse um exército inteiro para fazer a sua vontade, você ia descobrir quão ilimitado você também pode vir a ser. Talvez a falta de recursos seja uma bênção, porque ela impede que você faça certas loucuras que você faria se você tivesse. Talvez a falta de oportunidade, as portas fechadas, sejam uma bênção disfarçada, porque você não sabe quem você se tornaria se passasse por certas portas. Herodes não respeita Deus, Herodes não respeita a palavra de Deus, e agora nós chegamos a um ponto meio chocante, mas se você colocar as coisas em devida proporção, não é tão chocante assim, porque Herodes não tem senão desprezo pela vida alheia. Nós poderíamos olhar isso aqui só pelo lado social, de que Herodes estava querendo matar um menino, uma criança de 2 anos de idade, e isso já é o suficiente para nos deixar assim, se nós temos o mínimo senso de cristianismo, é o suficiente para nos deixar meio fora de nós. Mas você precisa se lembrar que Herodes não estava indo contra qualquer criança, Herodes estava indo contra Deus.
Ele sabia, ele tinha consciência destas coisas. Ele estava profundamente consciente de que era o rei, de que era o Cristo, de que era o guia, de que era digno de adoração, quando ele tomou a decisão de mandar matar todos. Se eu não sei quem é esse, então mate todos. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos. Novamente, nossos pruridos sociais fazem-nos olhar para o crime em relação aos meninos como maior. Foi muito grande, não me entenda mal. Mas o fato de que ele estava disposto a matar o próprio Deus é muito pior. Concorda comigo? Entende isso? Se Deus, vindo ao mundo, morresse, para Herodes não importava, contanto que o seu trono permanecesse, contanto que o seu domínio permanecesse. Já levantamos as informações iniciais. Então agora vamos trazer para bem pertinho de nós. Já está perto o suficiente, mas vamos trazer para bem perto de nós. Pastor, mas esse é um caso muito extremado. Nós somos pessoas comuns, de vida comum. Certamente uma tentação tal como esta não se aproxima de nós. E é aí que nós erramos. Talvez, e eu digo de novo, por circunstâncias externas limitadoras, nós não ousamos tanto. Mas se você pensar bem, a gente ousa bastante. Porque nós queremos reinar sobre nossa vida. Queremos reinar. Há esposas que querem reinar sobre o seu marido. Há maridos que querem reinar sobre a sua esposa, não exercer a liderança bíblica que está pautada na criação, não, mas reinar. Há pais que querem reinar sobre os seus filhos, há filhos que querem reinar sobre os seus pais. Há crentes que querem reinar sobre a igreja. Há aqueles que querem reinar no seu ambiente de trabalho. E quando eu estou falando reinar, eu não estou falando só dominar, embora seja de dominar também. Determinar, obter glória, ter o seu nome exaltado, honrado, amado e temido. Ter a palavra determinadora. Calma, eu sei que existe ordem na criação e Deus é o autor da ordem, Deus determinou que as coisas tenham ordem. Não estou falando aqui como uma espécie de anarquista espiritual, não me entenda errado. Mas estou falando sim, que existe o ponto em que essas coisas são praticadas em conformidade com a vontade de Deus, e existe o ponto em que qualquer pessoa pode ir muitíssimo além, e comprometer-se, e comprometer os propósitos de Deus, e encontrar-se como Herodes guardadas as devidas proporções, combatendo Deus, a fim de que consiga fazer a sua vontade, a fim de que consiga fazer com que as coisas sejam feitas como Ele quer. Nesse ímpeto, desrespeita-se Deus, desrespeita-se a Escritura, desrespeita-se o próximo, tudo isso por causa de uma sanha desgovernada, que quando se apodera do coração de alguém, não vai produzir senão infelicidade e miséria na pessoa própria e em todos ao seu entorno, que é a de querer prevalecer, dominar, triunfar, reinar. Você, nem eu, fomos feitos para reinar. Nós fomos feitos para que Deus reine sobre nós. Qualquer autoridade que você venha exercer como marido, como pai, como mãe sobre os filhos, ou o pastor sobre a igreja, é uma autoridade temporária e delegada. Não é uma autoridade própria, estabelecida, porque toda autoridade é de Deus.
e deve ser exercida segundo os ditames e principalmente em conformidade com os propósitos de Deus revelados na sua Escritura Sagrada. E quando a liderança viola, ela se torna quase herodiana, nesse sentido. Dentro de todo o coração, existe uma cruz e um trono. Se você está no trono, o Senhor Jesus está crucificado. Se o Senhor Jesus está no trono, você está crucificado. Herodes, com toda certeza, queria ficar no trono e Jesus crucificado. Mas, aos que intensamente querem reinar, fica um alerta. Você não vai conseguir reinar. Você vai viver em miséria e vai espalhar a miséria no seu entorno. Seu coração nunca terá sossego. E você nunca deixará que os outros tenham sossego. Talvez você não mate ninguém, mas muito provavelmente porque não vai ter circunstância para isso. Herodes é um exemplo extremado, eu sei. Guardadas as devidas proporções, os exemplos parecidos são inúmeros, em inúmeras áreas da vida. Tornam-se pessoas infelizes, inquietas, sem paz. Porque você não foi feito para reinar. Você foi feito para que Deus reine sobre você. O salmista escreveu assim, Salmo 116, versículo 7. Olha que lindo esse versículo. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. É melhor viver como salmista do que como Herodes, você não acha? É melhor viver no repouso de Deus do que como Herodes. É tão fácil a gente cair nesse comportamento por causa das nossas inquietações humanas. Mas você precisa ser muito, muito transparente, franco e verdadeiro consigo mesmo. Você precisa reconhecer que é uma escolha que você faz. Quando você depara com determinada situação, você, em vez de recorrer às promessas, e nós estávamos cantando aqui sobre ser firme nas promessas de Jesus, você, em vez de ser firme nas promessas de Jesus, tenta ser você mesmo o orquestrador, o coordenador, o condutor, o organizador das coisas, o solucionador dos problemas. Não é isso que é reinar? Não é isso uma forma prática, muito prática de exercer reinado, de exercer domínio, de exercer governança? É sim, é sim. E o subproduto disso continua sendo o mesmo. A pessoa colhe perturbação. Herodes perturbou-se muito. Herodes depois irritou-se muito, quando ele viu que o plano dele não tinha dado certo. Será que você se sente assim em algum momento da vida? Você se sente perturbado quando vê alguma coisa acontecendo que está fora do seu controle, vindo em sua direção, desmanchando seus planos. Aí você tenta fazer um plano de contenção, e o seu plano de contenção dá errado e você se irrita muito. Você se identifica com Herodes? Cuidado, porque o próximo passo para ele foi... Eis aí um bom raio-x do nosso coração. Quando nós sentimos que as mudanças das coisas estão ameaçando os nossos planos, ou nosso conforto, ou nossa vaidade, a gente se perturba muito. Aí a gente cria um plano de contenção, e aí quando o plano dá errado, a gente se irrita muito. Ah, Herodes. Olhe no espelho e fala assim, Herodes, Hugo.
Conversa, e um dia eu olho para mim no espelho e falo assim: Hugo, esse negócio de Herodes não fica bem para ti. Volta minha alma para o teu repouso, porque o Senhor te tem feito bem. Irmãos, eu devo falar da outra parte, mas eu preciso concluir esta primeira. Os problemas que nos atingem são apenas os reveladores do que está no nosso coração, viu? Os problemas não te fazem fazer nada. Eles só desencavam o que está no seu coração. Os problemas não te fazem fazer nada. Eles só desencavam o que está no teu coração. Já que eu falei tanto sobre o coração domingo, a gente aproveita para poder fazer aquela oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração que confia no Senhor. Seu coração foi criado para confiar em Deus. Seu coração não foi criado por Deus para se desesperar diante de qualquer mudança de situação. Seu coração foi criado para confiar em Deus. Deus criou o seu coração para confiar nele, para descansar nele, para ter paz nele. E mais do que isso, você se lembra das palavras de Jesus? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Veja em que situações Jesus tinha paz. Jesus tinha paz na tempestade no barco, ele dormia. Foi essa paz que ele te disse: a minha paz vos dou. Jesus tinha paz quando caluniavam com o nome dele. Eu já vi muita gente perder completamente a estribeira por causa de uma calúnia, por causa de uma acusação falsa, por causa de uma mentira. A pessoa sai de si por completo. Jesus tinha paz na calúnia. Quem tem? Jesus tinha paz quando não tinha o que dar de comer para muita gente. Lembra disso? Eu estava lendo isso hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava lendo isso. Milhares de pessoas para comer. Nada para comer. Eu, você, qualquer outro, ia ficar louquinho da Silva. Jesus estava em paz. Essa paz, ele disse: a minha paz eu vos dou. Ele tinha paz quando foi traído. Ele tinha paz quando seus irmãos foram lá para amarrá-lo, conforme Marcos capítulo 13, ele tinha paz. Quando ele foi acusado de ser endemoniado, ele tinha paz. Quando pediram para ele ir embora da cidade, ele tinha paz. Ele tinha paz em toda circunstância, o homem perfeito. Mas ele disse que isso não é privilégio dele. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Está dada. A gente não precisa se perturbar diante das mudanças, principalmente das que são feitas por Deus. Nem precisamos nos irritar muito quando os nossos planos dão errado, porque isso é coisa de coração de Herodes que não tem paz. O Senhor Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, meus irmãos, que nos alegrarmos em que Deus tenha tirado de nós o pesado fardo de ter de reinar. Há que nos alegrarmos que haja um Rei dos Reis, mas o nome dele é Jesus. Ele é o Rei. Então deixa ele reinar. Deixa ele reinar. E pare de ficar se perturbando, tentando reinar. Pois bem, segunda lição que a gente precisa tirar desse texto, enquanto ainda tem algum tempinho essa noite, é a forma como Deus, o verdadeiro, legítimo Rei, consegue fazer todas as coisas atuarem assim, agirem de tal maneira, que ainda que ele tivesse o rei, eu lembro do Salmo 27, eu imagino o nosso Salvador com 2 anos, imagina uma criança de 2 anos, é o Filho de Deus. Um menino de 2 anos, é o Filho de Deus.
Imagine agora o exército inteiro acampado contra ele, e o Salmo 27 dizendo: ainda que um exército se acampasse ao meu redor, eu não temeria. Porque Deus colocou todas as coisas em movimento para poder resguardar e proteger o Senhor Jesus diante desse perigo. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Primeira coisa, Deus moveu, você precisa atentar para isso. Primeira coisa foi, Deus moveu os anjos. Você percebe como os anjos estão atuando aqui, organizando as coisas, orientando. Os anjos vão até os magos do Oriente e dizem: volte por outro caminho. O anjo vai até o pai de Jesus Cristo e diz a ele para ir para o Egito. Depois de um tempo o anjo volta. Vamos nos lembrar o seguinte, que anjos são maiores do que nós. Sim, a Bíblia diz, fomos criados um pouco menores do que os anjos. São criaturas bem notáveis. Eu nunca vi, não sei se alguém aqui já viu, mas são criaturas muito notáveis. Esse negócio de anjo com aquela roupinha branca e tal, aquilo é coisa de anjo pagão romano. Anjo bíblico é um soldado assustador mesmo, um negócio assim que se você visse, você ia ficar meio apavorado. Coisa grande, forte, com espada, com... poderoso. Tá? E aqui você vê o seguinte, é claro, Jesus Cristo é Deus, os anjos estão a serviço dele, mas é muito importante você observar isso aqui. Na verdade, não somente nesse momento, mas ao longo de toda a vida de Jesus, os anjos estavam a seu serviço. Você lembra o que Satanás disse para ele, quando foi tentá-lo? Levou até o pináculo do templo, que era uma torre, um ponto muito elevado, e disse a ele o seguinte: atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens que te guardem. O Senhor Jesus não caiu nessa tentação, louvado seja Deus. Nós vamos estudar a tentação daqui a algumas quartas-feiras, nós vamos chegar lá, mas você precisa se lembrar que Satanás especificamente falou sobre isso, sobre os anjos. Ele mencionou o serviço dos anjos a Jesus Cristo. Quando Satanás foi embora, está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 11, vieram anjos e o serviram. Ele estava com fome e os anjos trouxeram maná, pão celestial, para o nosso Salvador comer no fim do seu jejum de 40 dias no deserto. Lembre-se, como está escrito em Lucas 22, 43, que enquanto nosso Salvador estava agonizando no Getsêmani, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Nunca nós vamos conseguir imaginar o diálogo entre o anjo e Deus Filho. Talvez ele estivesse portando uma mensagem de Deus o Pai para o Senhor Jesus Cristo. Nunca saberemos. O que nós sabemos é que um anjo o fortaleceu, o confortou, deu-lhe palavras de ânimo. Lembre-se de Mateus 26, 53, depois que quando chegou a escolta romana, Pedro tomou a espada, ia cortar a cabeça do soldado, errou um pouquinho, cortou a orelha dele, o Senhor Jesus curou a orelha do soldado Malco, aí ele responde: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não me daria, observe essa expressão, me daria, autoridade, domínio, obediência, me daria mais de 12 legiões de anjos. Você sabe o que são 12 legiões de anjos? Anota aí no canto da sua Bíblia, 72 mil anjos. 72 mil anjos. Por fim, no dia da ressurreição, vou citar Mateus 28, mas está em todos os 4 evangelhos, aquela pedra gigantesca, uma pedra de toneladas talvez, uma pedra que requereu uma guarda romana para poder colocá-la. E o texto diz que o anjo foi e tirou a pedra. Tirou a pedra. Sabe que existe algo de cerimonial nessa narrativa? Vou falar sobre isso muito rapidamente. Qualquer pessoa sabe abrir porta, né? Não é nada difícil abrir uma porta. Mas aí você observa que quando entra uma autoridade numa cerimônia pública, sempre tem alguém ali para abrir a porta para a autoridade passar. Não que aquela pessoa não saiba abrir uma porta, mas é uma forma de honrar, é uma forma de você corresponder à dignidade, se não da pessoa, do ofício. Há algo nisso. O Senhor Jesus poderia ter feito aquela porta desaparecer, podia ter feito aquela porta se abrir com todo o seu poder. Ele fez a porta desde a criação. No entanto, você observa a subserviência do anjo, a elevadíssima condignidade do nosso Salvador, tirando a pedra para ele poder sair. Os anjos estão sempre presentes na vida do Senhor Jesus Cristo.
E de alguma forma que nós não ainda compreendemos por causa das limitações inerentes à matéria, os anjos estão presentes na nossa vida, sabia disso? Você sabia que os anjos estão presentes na sua vida? Alguém sabe, mas poucos dos meus irmãos têm conhecimento da Escritura Sagrada nesse ponto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando nós morrermos, assim como foi com Estevão, os anjos vão levar a nossa alma para Deus. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 2. Então, de alguma forma, eu não ouso entrar nestas águas, eu não sei nadar nestas águas, não sei mesmo. Mas eu sei que os anjos estão presentes na nossa vida. E sei que os anjos estão a serviço do Senhor Jesus Cristo até hoje. Segunda coisa que Deus moveu os magos do Oriente. Eu acho esse fato extraordinário. Irmãos, a providência de Deus é algo absolutamente extraordinário. Se nós conseguíssemos visualizar a orquestração, a inteligência, o planejamento da providência de Deus, nós iríamos ficar assim completamente embasbacados, boquiabertos, em adoração ao Deus de infinita sabedoria a quem nós servimos. Porque Deus dispõe as coisas de uma maneira tal, que Ele poderia estar quase que sem ser percebido, embora Ele esteja presente em toda a sua criação pela sua sabedoria. É maravilhoso isso, é algo para você meditar continuamente, toda a sua existência, que Deus organiza as coisas com tal sabedoria e as dispõe de tal maneira que os seus propósitos se cumprem com uma precisão tão maravilhosa. É para mim assim, uma das coisas que mais me espanta em Deus, é a sua infinita sabedoria, de como Ele dispõe todas as coisas. Eu estou pensando aqui em centenas de exemplos, não consigo pensar em um que eu poderia destacar para os meus irmãos. Eu já disse aqui, não sei quantas quartas-feiras, o arroz que você vai comer daqui a alguns meses está sendo plantado agora, e Deus vai mandar chuva e fazer com que ele brote da terra, com uma inteligência, com uma organização tão sábia, para que a coisa chegue a você na hora da sua necessidade. Deus é perfeitamente sábio. A sua existência foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Deus não tem acasos nem improvisos, mas a sua existência depende da existência dos seus pais, a existência dos seus pais depende da existência dos seus avós, e assim remontando até Adão. E nós somos apenas coadjuvantes mínimos da história, e ainda assim tudo isso foi empregado com uma perfeição. O Senhor Jesus ia estar no Egito durante algum tempo, não sabemos quanto tempo Ele ficou lá. Alguns dizem que foram até 2 anos, eu não ousaria especular. Mas para sustentá-los, meses antes do nascimento, Deus fez uma estrela surgir no céu, uma caravana de magos sair lá da Babilônia, e eles levaram as suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Já falamos sobre o significado delas, agora nós vamos falar sobre o uso delas. José pegou o ouro, José pegou o incenso, José pegou a mirra, vendeu e foi com a família para o Egito, e ficou lá no Egito, e teve onde morar, e teve o que comer, e foi sustentado pela providência que Deus mandou pelos magos do Oriente. É tão maravilhoso isso, meus irmãos. É tão maravilhoso isso. Nós ficamos ansiosos porque nós não sabemos de nada. Se nós soubéssemos de alguma coisa dos planos de Deus, nós teríamos paz no nosso coração, uma paz perpétua. Talvez se José fosse um homem do perfil mais ansioso, ou Maria, na hora que vê a notícia, vamos para o Egito, vamos fazer o que lá? Vamos viver de quê? Mas já estava lá a provisão de Deus. Deus proveu refúgio para eles. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Eles foram morar no Egito durante algum tempo. Isso tem algum significado, mas já são 8h35, eu preciso concluir. Deus, por fim, moveu José e Maria. Deus os moveu para prover para o seu filho proteção, educação, afago, berço, leite, mãe, pai. Deus proveu o Senhor Jesus Cristo.
Última colocação. Por meio de todos estes acontecimentos, Deus fez convergir na infância de Jesus Cristo 3 palavras proféticas aparentemente contraditórias a respeito da sua origem. Uma pessoa não pode nascer em mais do que um lugar. E não pode ter, portanto, mais do que uma nacionalidade ou uma origem. É uma evidência lógica. Pode até ser que a pessoa nasça numa cidade e seja registrada em outra, mas de fato ela nasceu onde ela nasceu. No entanto, a respeito do Salvador, você encontra no Antigo Testamento que ele haveria de nascer em Belém, que ele seria chamado do Egito e que ele seria chamado de Nazareno. Como pode? São 3 pessoas diferentes, então, um de Belém, um do Egito e um de Nazaré. E então Deus, quando desenrola os seus planos, Deus mostra para nós como ele cumpre essas coisas. Ele nasceu em Belém. Deus moveu o imperador romano para poder assinar um decreto, para eles irem todos se apresentar lá na cidade. Deus quis que aquilo coincidisse certinho com as semanas e dias de Jesus Cristo nascer. Ele nasceu em Belém. Depois, por uma razão de um outro soberano maluco, translocado, Herodes, eles têm de ir para o Egito. Cumpre o que estava escrito lá em Oséias: do Egito chamei o meu filho, ele vai do Egito. Por fim, por causa de um outro soberano chamado Arquelau, tão ruim quanto o pai, ele, em vez de voltar para Belém, sobe para Nazaré. Então, quando perguntavam, quando ele era adulto, de onde ele é, diziam de Nazaré, mas na verdade ele não era de Nazaré, ele era de Belém. E se alguém dissesse que ele era do Egito, também era verdade. Veja, meus amados, que isso aqui é uma coisa muito, não é um detalhe não, viu? Isso aqui não é só uma curiosidade bíblica, não. Isso aqui é para nós a certeza de que Deus é capaz de cumprir aquilo que ele promete na sua palavra. É um dos penhores de Deus, com os quais ele chancela e ratifica, não só uma, mas todas as suas promessas. Nós conhecemos tão pouco as promessas de Deus. Nós conhecemos tão pouco as promessas de Deus. Eu sei, houve muitos exageros nesse assunto. As caixinhas de promessas são um exagero, porque elas extirpam as promessas do seu contexto. E eu nunca me esquecerei da irmã que eu pastoreava lá em Belo Horizonte, que tinha caixinha de promessa, e todo dia de manhã ela tirava uma promessa para meditar, e aí um dia de manhã ela tirou a promessa, aquele papelzinho amarelinho da promessa, estava escrito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela falou: é hoje, vai acontecer alguma coisa. Eu sei que isso foi um exagero. As tais bíblias de promessas que marcavam só as promessas, talvez elas prestavam um desserviço, porque a gente tinha o nosso olhar intencionalmente direcionado para uma parte e não para outra. Mas o desserviço é maior quando, tendo tantas preciosas promessas, nós as conhecemos tão pouco. Porque as promessas de Deus, elas são substância para o seu conforto, são substância para a sua meditação, são substância para as suas orações, são substância para a sua fé. Convém memorizá-las, convém guardá-las no profundo do coração, e elas vão te valer tremendamente na hora da tentação e da aflição e da necessidade, e você vai se lembrar das preciosas promessas que Deus tem dado a você. Que Deus nos dê graça, irmãos, e que o nosso coração não seja como o de Herodes, mas seja um coração capaz de descansar nas promessas de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Este cântico termina dizendo: incomparáveis são tuas promessas para mim. Tão feliz final, depois da reflexão que nós fizemos na palavra de Deus.
Meu Jesus. As maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos.